O problema não é desafiar a palavra. O problema é que quem desafia a palavra desafia o dono da palavra, que é aquele que vela pela sua palavra. Deixa que eu explico. Em 1 Reis, do capítulo 13, fala sobre o profeta que desafiou a Deus. Não é citado o nome desse profeta, ele não é uma pessoa de importância nem entre os profetas maiores da Bíblia, nem aqueles que são considerados profetas menores, mas ele chegou, deu conta do recado, cumpriu a sua missão. Deus operou sinais e maravilhas através do trabalho de profeta que ele realizou, e existia uma ressalva, porém. Deus havia lhe dito: depois que você realizar o trabalho, você não coma e não durma, mas você volte imediatamente e volte por um caminho diferente. Até aí tudo certo. Ele realizou o trabalho, o rei ofereceu a ele, depois de ver os sinais, um jantar, e pediu para ele passar a noite lá, tranquilamente, para depois no outro dia seguir viagem. E ele foi bem claro, ele falou: não, eu não posso fazer porque isso foi proibido por Deus. Então ele estava bem consciente, e ele ainda repetiu aquilo que Deus havia lhe dito, para mostrar a sua consciência. Porém, um profeta conhecido ouviu a história e foi tomado por um sentimento e saiu atrás desse profeta de Deus e lhe ofereceu comida e lhe ofereceu descanso, e disse que havia sido um anjo que havia lhe enviado. E o profeta de Deus, que deu mais credibilidade na palavra do anjo que na palavra que o próprio Deus, que havia realizado sinais e prodígios através da sua vida, havia lhe dado. E ele foi com esse profeta. Entretanto, depois de ter se deliciado lá com as comidas que lhe foram oferecidas, esse mesmo profeta foi tomado pelo Espírito de Deus e o repreendeu, e o lembrou que Deus havia dito para que ele não fizesse aquilo que ele estava fazendo. Ele levantou-se então, depois dessa advertência, e imediatamente saiu, e mais adiante um leão o aguardava, e esse leão o matou, porém não matou o seu jumento e nem mexeu no seu corpo. Quando eu relaciono essa palavra com o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 1, versículo, dizendo que mesmo se um anjo dissesse algo, pregasse algo diferente daquele evangelho que havia sido anunciado aos Gálatas pelo apóstolo Paulo, que ele fosse condenado. Quando você relaciona essa história desse profeta que desafiou a palavra por causa da sugestão do outro profeta que diz ter sido enviado por um anjo, quando você confronta essa experiência de 1 Reis capítulo 13 com essa palavra do apóstolo Paulo, que com certeza foi dita para que houvesse esse confronto, você vê que o que está acontecendo nesse tempo é perigoso. Pessoas têm desafiado a palavra de Deus, têm inventado novos evangelhos, novas interpretações, novas funções para a igreja, têm inventado novas funções para o Espírito Santo, têm confrontado a fé em Jesus Cristo com tantas outras coisas e comparado Jesus com tantas outras coisas, e têm invertido tanto os valores do evangelho, desafiando frontalmente, literalmente, a palavra de Deus. O problema não é desafiar a palavra. O problema é que quem desafia a palavra desafia o dono da palavra, que é aquele que vela pela sua palavra. Preste atenção.